Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já falou de fluxograma, tá? Eu não sei quem que lembra que a gente falou de fluxograma lá no primeiro período, em 2015, no segundo semestre de 2015. Alguém lembra de eu falando de fluxograma? Sejam sinceros, tá? Gabriela, lembra? Então, 2015, 2 não, 2016, 1. Eu comentei, eu falei muito, na época, muito rápido, porque não era muito o objetivo era mostrar, dar uma noção para vocês, e aí eu entendo também que é um momento, primeiro período, assim, é um momento muito singular, onde vocês estão preocupados mais com cálculo, com GA, com química, e a disciplina de introdução, ela não tem muita significância, mas eu quero mostrar, na verdade, eu queria mostrar lá no início que qual é a importância do curso, não da disciplina, do curso. Então, a gente teve em um momento ali, acho que na terceira ou quarta aula, acho que até um pouco mais, mais ou menos ali na altura do segundo mês, eu comentei a respeito de fluxograma. E aí, dentro do fluxograma, eu mostrava a importância de ter esse fluxograma. Para mim, fluxograma é a parte mais importante que existe numa indústria onde alguém, qualquer um de nós for trabalhar. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está entrando na indústria, a gente é contratado, a gente precisa entender como o processo e como todas as etapas acontecem. É uma preocupação que, pelo menos, eu tinha quando eu estava trabalhando na indústria. Eu queria saber, a primeira coisa, quando eu entrava, não adianta a gente saber, eu tenho um fluxograma aqui, eu sei que essa corrente sai desse equipamento e vai para o outro. O importante é a gente ter essa noção também de conseguir entender como que esse fluxograma no papel está no físico, ou seja, lá lá na indústria. Então, essa era a minha grande preocupação. Tanto que algumas indústrias, elas não têm fluxograma, sabe? Ela está na cabeça de todo mundo ali, todo mundo já sabe que sai de um equipamento, entra no outro, e a maioria delas, pelo menos as que eu trabalhei, elas não tinham esse processo, esse fluxograma de processo, esse fluxograma industrial, ela não apresentavam, tá? Então, e aí, que eu, como novo na indústria, o que eu fazia? Eu pegava um papel sulfite e saía andar dentro da indústria, que eu queria saber qual era o processo, sabe? Eu queria saber qual era o fluxograma. Eu queria entender, porque, só para vocês terem uma ideia, tem o processo básico, tem o fluxograma básico ali, mas vamos pensar que uma hora deu um problema numa tubulação, entupiu, e aí teve que fazer um bypass e ficou. E não tem ninguém que foi lá e arrumou esse fluxograma no papel. Então, quando eu pego esse fluxograma no papel, tá o ideal, mas quando eu vou na indústria mesmo, na, na, na lá no físico, no processo, eu via que não representava. Então, o fluxograma, ele para mim, ele é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem e precisa ser usada. Ela é tão importante que, a partir do fluxograma, é que a gente constrói, que as indústrias hoje constroem o supervisório dela. Então, o que seria esse supervisório? Supervisório é quando todos os acompanhamentos de processo acontecem dentro de um centro de operações. Ou seja, tem um local onde todas as informações que acontecem no processo, elas estão na frente do computador, ou elas estão na tela do computador.
Ou seja, eu tenho um fluxograma ali, eu tenho um fluxograma não o total, mas eu tenho um fluxograma de etapa por etapa, onde eu tenho os meus equipamentos, eu tenho os meus instrumentos e eu tenho as minhas variáveis, as variáveis é, atuais. E se eu quiser fazer alteração, se a gente quiser fazer alguma alteração, é possível também de fazer essa alteração dentro desse supervisório. Mas isso só é feito porque tem um fluxograma pronto. Então, por isso que é tão importante, por isso que eu digo que é tão importante a gente ter conhecer o fluxograma e entender esse fluxograma. Então, quando eu disse que lá no início nos primeiros dias trabalhando na indústria, eu saía com o papel, que tipo de fluxograma eu estava preocupado em construir ali no papel sulfite? Era um diagrama de blocos. Essa é a função, era isso que eu queria. Eu queria saber onde está saindo uma corrente, onde ela está entrando, ela está saindo daqui, aí eu vou acompanhando, sabe? Então, é esse tipo de atitude que eu acabava desempenhando. Então, é por isso que a gente precisa ter, por isso que eu digo que os fluxogramas, eles são muito importantes, porque a gente tem a gente conhece a indústria e depois a gente tem o controle da indústria também através desses fluxogramas. Então, o fluxograma, ela é a parte fundamental de um projeto. Esses apresentam a sequência coordenada de conversões químicas unitárias e das operações unitárias, expondo assim os aspectos básicos do processo. É o mais efetivo de comunicação, de comunicar essas informações sobre um processo industrial. Então, é isso que eu falei. Graças ao fluxograma que a gente tem um cenário, a gente tem um mapa da indústria. É graças a esse fluxograma que a gente sabe como que essa indústria ela funciona, tá? Então, é dentro disso que a gente sabe quais são os equipamentos que tem dentro da indústria, quais são as correntes que a gente tem, quais são as correntes, as matérias-primas da indústria, as matérias-primas de cada etapa, os produtos gerados. Então, é a partir desses fluxogramas que a gente consegue chegar a essas informações. Os fluxogramas, eles indicam, então, como eu falei, entrada de matéria-prima e de energia também, tá? Então, a gente tem só lembrando que esse fluxograma que a gente está falando aqui é um fluxograma estacionário, então, ou seja, ela não tem variação, a gente não consegue ter essa variação dessas variáveis com relação ao tempo, então, a gente não tem essa dimensão, então, a gente também tem os pontos de remoção de produtos e de subprodutos gerados, e aí lembrando que esses produtos ou nem sempre são líquidos ou sólidos, às vezes a gente tem um subproduto gasoso, a gente, pelo menos eu vou falar por mim, eu sempre, às vezes eu esqueço da parte gasosa, eu sempre me preocupo mais com a parte sólida que com a parte líquida, e eu acabo me esquecendo sempre da parte gasosa. Mas não vamos esquecer também desse produto. Vamos pegar um processo de fermentação, esse processo de fermentação, a gente está preocupado vamos pegar numa indústria de vinagre, a gente está preocupado com o ácido acético, mas será que não gerou nenhum produto gasoso? Será que nenhum CO2? Será que não aconteceu isso? Então, vamos ter esse tipo de preocupação. A avaliação global do processo, desde sua concepção inicial até o fluxograma detalhado para o projeto e operação da planta, é preciso desenhar muitos fluxogramas. Então, vocês vão estar preparando o projeto, vocês vão estar fazendo a planta baixa, vai acontecer de construir muitos fluxogramas. Vocês vão construir um fluxograma agora, constrói um fluxograma de blocos, mas com o tempo vocês vão perceber que precisa ter mais informações dentro desse fluxograma. Mesmo sendo um fluxograma de blocos, ele precisa ter um detalhamento um pouco maior. Ele não é simplesmente só colocar caixinhas e colocar setas. Não é só isso
que se precisa fazer. É preciso ter algumas informações, ele precisa ser um pouco mais rico de informações. Então, quais são os tipos de fluxogramas? Então, lá no 2016-1, eu lembro que eu comentei que nós tínhamos 3 tipos de fluxogramas. Na verdade, são os 3 mais importantes para nós, mas a gente tem mais alguns tipos de fluxogramas. Os 3 principais que a gente acaba utilizando é o fluxograma de bloco, que é aquele fluxograma mais simples que vocês acabaram de fazer, vocês apresentaram na última aula. O fluxograma de processo, que é um fluxograma onde a quantidade de informações, o detalhamento das operações, elas são mais ricas. E o fluxograma de tubulação e instrumentação, que aí ela vai estar envolvendo instrumentos de medida, tubulações, e que até então, tanto no fluxograma de blocos quanto de processo, ela não era atendida essa demanda. Mas a gente tem alguns outros tipos de diagramas que são utilizados também. Então, nós temos o fluxograma de utilidade, que é aquele o fluxograma onde a água, como que é o fluxograma da água de todo o processo. Como que acontece esse fluxograma de água? Como que acontece o fluxograma de vapor, de energia elétrica? Como que acontece todo o circuito perante a indústria? Então, a gente pode ter esse tipo de fluxograma de utilidade. Um fluxograma de engenharia também, então, preocupado com o projeto, como que ele acontece, como que esse fluxograma vai estar envolvido ali com todas essas etapas e com toda a parte de dimensionamento, como que a gente vai estar fazendo isso. Um fluxograma mecânico, um fluxograma de sistema. Então, esses seriam os fluxogramas utilizados também, mas os mais importantes para nós seriam aqueles 3, o fluxograma de blocos, o de processo e o fluxograma de instrumentação e tubulação, de tubulação e instrumentação. Iniciando pelo fluxograma de blocos, eles são úteis na conceitualização de um processo ou de um número de processos em um grande complexo. Pouca informações sobre as correntes é fornecida, então pouca coisa a gente conhece ali. Talvez a gente conhece uma vazão, talvez a gente conhece uma temperatura, talvez o máximo que a gente consiga ter de informação nesse tipo de fluxograma é conhecido. Mas a gente tem uma clara visão do geral de todo o processo. Então, basicamente, esse fluxograma de blocos é para a gente ter uma ideia geral de como acontece todo o desenvolvimento do processo que a gente está utilizando. Tanto é que é muito mais fácil de vocês, na primeira vez, olhar um diagrama de blocos do que olhar um diagrama de processo. Então, só vou adiantar um pouquinho aqui, já a gente volta. Ó, é muito mais fácil vocês verem um diagrama desse, um diagrama de blocos desse, ou até um mais simples ainda, um fluxograma de blocos dessa forma aqui, do que um desse outro aqui, ó. Vamos aqui. Ó, olha o grau de informações como aumentou. Até um outro aqui, é um fluxograma de processo, de uma outra forma que ele precisa, a gente acaba não conseguindo inserir todas essas informações aqui no fluxograma e a gente insere uma planilha aqui abaixo. Então, cada etapa dessa tem as suas variáveis aqui nessa planilha. Então, percebam como que é muito mais fácil de ver um diagrama de blocos. É muito mais fácil vocês terem uma visão geral através desse diagrama de blocos do que pegar um diagrama desse, ou um diagrama desse de processo de produção de biodiesel. Então, percebam como que é muito mais fácil trabalhar inicialmente com um fluxograma de blocos. Com ele,
é muito mais fácil da gente ter o conhecimento de todo o processo. Só voltar, então. E aí, ele fornece uma visão geral e eles representam processos individuais ou um grupo de operações. O fluxograma de blocos, a gente chama ele de blocos, mas ele pode ser representado ou por um retângulo ou por um quadrado. E aí, esse retângulo ou bloco, ou um quadrado, ele representa uma operação unitária ou um processo unitário. Então, aqui, que até eu não lembro qual grupo que apresentou, que eu até comentei, a gente não representa uma corrente através de um bloco, tá? Então, está entrando laranja. Então, quando a representação dessa laranja entrando num processo de lavagem, a gente não representa essa entrada com um bloco. A gente representa isso com uma corrente, uma seta. Ou seja, essa seta é a que vai estar mostrando para a gente o fluxo da matéria-prima ou dos produtos. Então, a gente sempre vai representar esses blocos ou retângulos para a operação unitária ou processo unitário. Tá? A operação unitária, vocês sabem o que é, e o processo unitário, isso é uma definição que eu vi no livro do Himmelblau, onde ele fala que a operação unitária são os equipamentos que que vocês vão estar se envolvendo, os fenômenos vão estar acontecendo ali, e o processo unitário, ele deixa como reator, é como se fosse, esse processo unitário, ele deixa como parte de reatores. Não concordo muito com essa definição do Himmelblau, mas talvez aqui seria melhor eu deixar como equipamentos de separação, de mistura, e a parte de reator. E esses blocos, como que eles são conectados? Eles são conectados por linhas retas, que representam as correntes de fluxo do processo entre as unidades. Essas correntes de fluxo podem ser mistura de líquidos, gases, sólidos, fluindo em dutos ou sólidos sendo transportados em correias transportadoras. Então, essa linha reta que ele fala aqui, seria as nossas tubulações na indústria. Então, as tubulações, e aqui estariam sendo representadas aqui por essas linhas retas. Então, isso é uma característica bem importante quando a gente está trabalhando com fluxograma de blocos. É sempre bom manter essa padronização. Todo mundo entende quando a gente coloca um bloco, um retângulo, e diz que ali é uma destilação. Todo mundo entende que ali é um processo, uma operação unitária de destilação. Se eu coloco uma corrente entrando, eu coloco uma seta entrando e duas saindo, a gente já sabe que está entrando uma solução, pode ser hidroalcoólica, ou ela pode ser um óleo de petróleo, onde vai ter uma separação por diferença de ponto de ebulição. Isso já é entendido. Agora, quando a gente foge desse padrão, a gente começa a não entender, dependendo da pessoa que for ler, talvez pela primeira vez, ela começa a questionar algumas coisas. Então, por isso que é importante a gente acompanhar e respeitar essa padronização. Então, para fazer esses fluxogramas de bloco, precisam ser claros e objetivos. E aí, operações ou processos unitários, tais como os misturadores, separadores, reatores, colunas de destilação, trocadores de calor, são usualmente denotados por um bloco simples, ou um retângulo. Então, vocês lembram lá, eu não lembro se acho que é mais com o Lucas, quando vocês fizeram a disciplina de balanço de massa e balanço de energia, ele sempre, normalmente, ele não ficava desenhando uma torre de destilação. Era um fluxograma de blocos e é isso que importava. Tanto é que, quando eu falei isso lá no primeiro período, eu falava assim que é uma caixa preta, tá? O que importa para vocês, não importa o que está acontecendo naquele momento, não importa que fenômeno está acontecendo. A única importância que tem, a única necessidade que vocês saibam é que eu tenho uma corrente de entrada e eu tenho duas correntes de saída.
como isso está acontecendo, é um processo de separação, mas como isso vai estar acontecendo, não importa. Então, é isso que esse fluxograma de bloco, ele vai estar mostrando para a gente, quando a gente representa qualquer dessas operações ou processos unitários. Grupo de operações unitárias a gente pode denotar por um bloco simples. Então, na verdade, a gente pega uma etapa. Vamos pegar uma etapa, por exemplo, uma etapa de filtração. Eu posso dizer que a etapa de filtração, eu tenho uma entrada e eu tenho duas saídas, onde eu estou separando dois líquidos de densidades diferentes. E aí, dentro desse processo de filtração, eu posso ter outros equipamentos ali. Eu posso ter dois processos, dois equipamentos de filtração. Eu posso ter um filtro de tambor, ou eu posso ter um outro filtro um outro tipo de filtro. Então, eu posso ter dois tipos de filtros ali e dizer que todo o processo é um processo de filtração. A mesma coisa eu posso falar de sedimentação. Eu posso dizer ali que o processo de sedimentação, representar ele por esse bloco, mas, na verdade, esse processo de sedimentação, ele vai estar mostrando internamente ali que eu tenho uma peneira, eu tenho um sedimentador, eu tenho um decantador, eu tenho uma centrífuga. Pode acontecer de ter vários equipamentos ali dentro, mas o processo todo, eu posso representar ele por um bloco só. Nesse momento, tá? Lembrando que a gente está falando desse fluxograma de blocos. As correntes de fluxo do processo entrando e saindo dos blocos, eles vão sempre ser representados por linhas retas, horizontais ou verticais. Então, normalmente, não cabe numa folha A4, então aí a gente tem a possibilidade de fazer com que esse processo ele passe para a linha de baixo. Então a gente pode fazer isso. Então essas linhas elas não precisam ser sempre horizontal ou vertical. A gente pode ser na horizontal, aí passar um pouco na vertical. Então há essa possibilidade. Mas não tem, dificilmente não, nunca vocês vão ver um fluxograma de blocos onde tem uma curva, sabe? O bypass, a gente desenha uma linha curva. Isso não vai acontecer. É uma linha reta. E aí, a direção do fluxo, ele deve ser claramente indicado pelas setas, então não é só colocar uma linha. A gente tem que mostrar qual é a direção desse fluxo que a gente tem. As correntes de fluxo devem ser numeradas numa ordem lógica, né? Então, normalmente a gente vai numerando elas de acordo com como o processo vai acontecendo. Então, ele passa para o processo A, depois passa para o processo B, para o C, para o D, e aí a gente vai colocando essas correntes através de números, corrente 1, corrente 2, 3, 4, 50, 60, 70, e assim por diante. Então, tem que ter uma sequência lógica. Eu não posso ter a minha matéria-prima entrando com o número 1 e o meu produto no final saindo com o número 2. Não tem uma sequência lógica em relação a isso. O ideal é que o 1 seja a matéria-prima entrando em toda a minha indústria e o último número lá da corrente seja do produto sendo gerado. As operações unitárias, elas devem ser rotuladas. A gente já está acabando. O fluxograma de blocos, depois vou falar sobre os outros dois fluxogramas na próxima aula. As operações unitárias, a gente precisa rotulá-la. Não é só colocar um retângulo, colocar um bloco. A gente precisa identificar ela. Então, aqui é um lavador, isso daqui é um extrator, isso daqui é uma centrífuga. Precisa ser identificado para para quem está lendo, mesmo que de forma mais simples, ele precisa entender que equipamento que é aquele. Quando possível, o diagrama ele deve ser arrumado de modo que o fluxo de material corra da esquerda para a direita, com unidades a montante à esquerda e a unidade ajustante à direita. Então, pelo menos, eu acredito que a maioria de vocês, quando vão construir um processo, vocês sempre comecem pela esquerda, as correntes de entrada estão entrando sempre pela esquerda e saindo pela direita. Isso é padrão, a gente acaba
Eu não tive essa informação na minha graduação, mas era, sabe, era intuitivo. No dia a dia, a gente, da forma que a gente escreve, era como a gente desenhava o fluxograma também. Então, para mim, é bem intuitivo isso. E é bom sempre manter essa relação, essa, essa padronização. E aí, aqui eu estou colocando. Uma Pode falar. consideração em cima do que você falou, isso é interessante porque, apesar de ser intuitivo isso, os balanços não vão ser dessa forma, né? Porque como a gente escalonou o produto, a gente vai ter que fazer balanço do fim para o começo. Então, o diagrama, o fluxograma, a gente vai fazer do começo para o fim, mas os balanços, muito provavelmente, a gente vai ter que começar do fim para o começo, para a gente garantir a produção que a gente estipulou lá na nossa fase 1. Pode acontecer isso. Pode acontecer, mas como pode não acontecer também. Depende do que é, o objetivo do projeto de vocês. O objetivo do projeto de vocês é o quê? Por exemplo, vamos pegar o de laranja. O de laranja, qual é o objetivo? É uma produção de tantos litros de suco de laranja ou moer quantas toneladas de laranja. Então, vai depender muito dessa definição que vocês vão determinar. Então, se vocês falarem para mim, ó, o objetivo, o foco que a gente vai dar para todo o dimensionamento, para todo o balanço, é produzir 1.000 metros cúbicos de suco de laranja por dia, aí realmente o que a Elisandra está dizendo é verdade. Apesar da gente fazer o diagrama, o fluxograma de blocos da esquerda para a direita, mas vocês vão precisar fazer o balanço inverso, do final para o início. Mas se vocês disserem para mim, eu vou moer 1 tonelada de laranja por dia, aí vai ser da esquerda para a direita, tá? Então, isso vai depender muito de como vocês vão, o objetivo de vocês, o que vocês vão determinar lá no início do projeto. E aqui o exemplo de fluxograma de blocos. Então, eu tenho um misturador, onde eu estou entrando aqui. Então, aqui, ó, esse retângulo é um quadrado. A gente está representando esse retângulo através com um tanque. É a mesma coisa com esse daqui. Então, ó, a gente tem a identificação dele, é um tanque de líquido. E aí aqui já está até colocando uns tags, tá? Só para ficar mais fácil. Em vez de ficar falando de tanque de líquido, a gente fala um TL01, um TL02, que acaba facilitando depois na hora de estar fazendo os cálculos. O misturador representado por um retângulo, reator também, separador, sendo que as linhas retas aqui estão indicando o fluxo das matérias-primas e dos produtos. Então, aqui a gente tem essa representação. Então, esse é um fluxograma de bloco de uma indústria simples, mas no qual a gente consegue ter umas informações bem, bem claras aqui. Claro que a gente não sabe quanto desse tanque, qual é a capacidade total desse tanque, quanto daqui está indo para o misturador. Então, essas informações a gente não tem ainda, mas nem é o objetivo desse fluxograma de blocos. Aqui tem um outro, ó, que é um fluxograma de blocos para produção de ácido acrílico. Mesma coisa, ó, então a gente tem as informações, então dentro de todos os retângulos, a gente tem a operação que está acontecendo aqui. Então, a gente tem uma oxidação, a gente tem uma separação, tem uma deidrogenação, processo de separação. Aqui a gente tem um bypass acontecendo, então percebam que esses retângulos são processos que estão acontecendo, são operações unitárias acontecendo aqui, e as linhas retas são os fluxos dos produtos, das matérias-primas, dos subprodutos que estão acontecendo dentro desse processo. Tá certo? Então, semana que vem, eu falo, vamos falar do fluxograma do processo e vamos falar também do fluxograma de instrumentação e de tubulação.
E aí eu vou mostrar para vocês algumas normas que se tem a respeito de nomenclatura da parte de instrumentação, alguns softwares que vocês podem utilizar, que podem ajudar a vocês construírem esses fluxogramas de processos.